Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam super bem-vindos a mais uma aula muito especial. Hoje vamos falar um pouco sobre os vinhos do Chile, sobre os vinhos de Casablanca, que é um vale muito especial. São vinhos realmente muito especiais, porque eles mudam muito o perfil do vinho chileno como um todo, e isso é super importante. E só para deixar para vocês que essa aula aqui, eu estou transmitindo ela de uma, de uma imersão internacional que eu estou fazendo. Então, deixei essa aula aqui, eu não estou com todos os meus recursos, eu não estou com toda a minha tecnologia que a gente tem lá no estúdio. Estou numa visita de campo bem grande pela Europa. E em breve aí muitos conteúdos, muitas informações relevantes sobre os vinhos europeus e principalmente novidades, tendências e tudo que está acontecendo no mercado, mas é óbvio que eu ia deixar um conteúdo para vocês muito especial, uma aula muito especial. Então, apesar de não ter todos os nossos recursos tecnológicos, de câmeras e tudo mais, a gente tem um conteúdo muito relevante, muito representativo, que são os vinhos do Chile de Casablanca. Esses vinhos, eles são tão importantes, eles são tão representativos, e até não vou falar dos vinhos especificamente, porque vamos falar do vale, da denominação dos vinhos de Casablanca, porque eles mudam muito o perfil dos vinhos chilenos e reposicionam os vinhos chilenos. O Vale de Casablanca, ele é a primeira grande região do Chile a ganhar destaque internacional após o Vale Central, principalmente o Vale do Maipo, que eu já vou mostrar para vocês. O Vale do Maipo, ele é aquele vale que está em volta da capital Santiago, que é onde primeiro ganhou destaque internacional os vinhos do Chile como um todo. Era a região mais importante, porque estava em volta da capital. Só que o Vale Central, ele, pela sua geografia, pelo seu contexto de terroir, ele produz vinhos intensos, potentes, com muita concentração, muita intensidade. E é normal os vinhos do Vale Central serem vinhos alcoólicos, vinho aquele caráter de fruta madura, bem madura, até uma sobrematuração, com longa passagem por madeira. Quando o Vale de Casablanca, a partir dos anos 80, começa a trazer para o Chile um perfil de vinho completamente diferente, ou seja, um perfil de vinho mais leve, mais fresco, maior acidez, vinhos com destaque para um perfil aromático de fruta mais fresca, principalmente as uvas brancas, os vinhos brancos, né, com aquele perfil mais de fruta cítrica, aquela nota herbal muito característica dos vinhos chilenos bem presentes, mas com bastante fruta, trazendo um perfil diferente para os vinhos. E é uma qualidade crescente, bem representativa e bem significativa. E não à toa, quando a gente olha agora, e aqui a gente pode ver alguns desses produtores destacados do Vale de Casablanca, como o caso da Vilar, super premiado, fazendo vinhos com uma intensidade interessante, mas um frescor muito alto. A gente vê vinhos mega premiados, né? O caso da Ventisqueiro, trabalhando muito bem. O Vale de Casablanca, a própria Emiliana, o Ritual, que foi um vinho super premiado, inclusive considerado alguns dos melhores vinhos chilenos, brancos e tintos, Pinot Noir, né, com uma qualidade super interessante, mas Syrah aparecendo muito bem. Então a gente vê o Vale de Casablanca hoje como uma região que é praticamente unanimidade para os vinhos chilenos. E mesmo as vinícolas que não têm a sua estrutura de vinificação no Vale de Casablanca, elas têm vinhedos no Vale de Casablanca, muitas, as grandes vinícolas, a maioria tem, ou compram uva lá do Vale de Casablanca para fazer vinhos com esse perfil mais fresco, mais jovem, mais leve, mais acidez, né? Mudando um pouco desse perfil dos vinhos chilenos tão característicos de tanto tempo. Mas a gente falar do Vale de Casablanca, a gente precisa olhar um pouquinho esse contexto de terroir
e entender um pouquinho também o porquê que ele, ele consegue entregar essas características tão diferentes. E eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu fui para o Vale de Casablanca. Claro, eu desci de avião em Santiago, fiquei alguns dias em Santiago, no Chile, e depois eu fui em direção ao Vale de Casablanca, via terrestre. E foi impressionante a primeira vez que eu cheguei lá, porque para chegar nessa região precisa cruzar uma parte da Cordilheira da Costa e tu sair do outro lado da cordilheira, né, na região mais costeira. E eu nunca vou esquecer que quando a gente rodando por Santiago, Santiago super árido, Santiago muito seco, né? Via aquela paisagem muito amarelada, bege, areia seca e tudo mais. Chove muito pouco, né? No Chile como um todo, principalmente do centro para o norte do Chile. Eu lembro quando eu estava lá nessa viagem, faziam 8 anos que não chovia de forma consistente em Santiago, apesar de eles ter bastante água por causa do degelo dos Andes. Mas eu lembro quando a gente cruzou a Cordilheira da Costa por um túnel, que a gente sai da área do Maipo e a gente entra na área de Casablanca, parecia que tinha entrado num outro planeta. Porque toda aquela paisagem árida, seca, ela ficou verdejante, como vocês podem ver aqui na foto. Paisagens lindas, com cadeias montanhosas, alguns relevos. As cadeias montanhosas vão ficando um pouco mais pro leste, né? A gente está indo em direção ao oceano. Só que parecia que estava em outro lugar, literalmente em outro planeta, porque era tudo verde, era tudo bonito, era, sabe, aquelas plantas, as videiras com folhas verdes, muita vegetação, muito. Gente, mas o que aconteceu? Parece que eu estou em outro lugar. Parece que eu não estou mais no Chile, eu só atravessei um túnel. Por quê? Porque o Vale de Casablanca, ele é mais próximo do oceano e ele recebe mais umidade. Ele é mais fresco e ele recebe um pouco mais de umidade pela neblina. Ele tem bastante água pelos vários rios que cruzam, né, os vales. Aliás, os nomes, né, dos vales chilenos, eles ganham essa referência de vale porque passa um rio no fundo, na área mais baixa, e dá o nome para essa depressão. E era tudo muito verde, muito bonito. E a gente estava falando de uma área que estava perto de Santiago, pô, 90 quilômetros, né? A gente não estava muito longe. Mas já dava para ver ali que era um local muito diferente geograficamente. O Vale de Casablanca, por ele estar mais próximo do mar, por ele estar mais próximo do oceano, e aqui nessa imagem vocês conseguem ver, né? Eu vou marcar que eu estava saindo de Santiago, cruzei a Cordilheira da Costa e cheguei ao Vale de Casablanca. E o Vale de Casablanca, muito mais próximo do mar. E não tem a Cordilheira da Costa, porque a Cordilheira da Costa é uma cordilheira menor que literalmente separa o Vale de Casablanca do Vale do Maipo. E o Vale de Casablanca é uma região mais baixa, mais próxima do oceano. Então, primeira coisa, já é mais fresco. Depois tem um pouco mais de umidade pela neblina, pela própria proximidade do oceano. Tem um pouco mais de chuva, porque a chuva, quando ela entra, que ela entra aqui em direção ao continente do mar, ela é barrada literalmente na Cordilheira da Costa. Então, o Vale de Casablanca ela recebe um pouco mais de umidade, um pouco mais de chuva também. Tudo isso desenha um contexto de terroir muito diferente, por mais que esteja poucos quilômetros de diferença entre o Vale do Maipo e o Vale de Casablanca. Os solos do Vale de Casablanca têm uma drenagem muito boa, mas também alguns perfis mais baixos conseguem conter um pouco a umidade. Em resumo, o que a gente vai ver daqui a pouco com um pouco mais de atenção. O Vale de Casablanca, ele é muito mais fresco e favorece a maturação de uvas precoces, uvas mais frescas e vinhos mais frescos, vinhos com mais acidez, vinhos com mais frescor, vinhos com perfil de aromas e de sabores mais frescos. E isso foi
muito legal para os vinhos chilenos, porque isso aconteceu nos anos 80, liderado por um enólogo chamado Pablo Morandé, que na época Pablo Morandé era o enólogo-chefe da Conte Toro, que era a maior vinícola do Chile, é a maior vinícola do Chile, até hoje é uma das maiores do mundo, né? Tá ali sempre brigando pelas quinta, sexta colocação das maiores vinícolas do mundo, a Conte Toro, então ela é muito forte. E, e Pablo Morandé precisava encontrar locais para produzir vinhos mais frescos do que acontecia no Vale Central, muito famoso pelos vinhos potentes, intensos, que é principalmente, né, que era principalmente na época em volta aqui do Maipo, na região do Maipo, em volta da capital Santiago. E Paulo Morandé tinha na época uma fazenda, né, uma área de campo aqui em Casablanca, mais próximo do oceano, aonde ele percebeu que as frutas no Vale de Casablanca, elas amadureciam de uma forma diferente do Vale Central, do Vale do Maipo. As frutas, elas ficavam com mais acidez, a maturação, o amadurecimento delas era um pouco mais lento e elas ficavam um pouco mais frescas. No Vale Central, as uvas ficavam mais doces, continham nelas, por causa de mais calor, concentravam mais açúcar. Ficavam frutas muito mais doces. E isso na uva vinífera, né, na uva para produção de vinhos, uma concentração de açúcar maior direciona, ou seja, é oriundo normalmente de locais um pouco mais quentes, que é o caso do Vale do Maipo, que é o caso do Vale Central. Local mais quente, as uvas amadurecem mais, concentram mais açúcar, mas elas perdem mais acidez e elas vão perder um pouco do perfil de aromas frescos e ganhar um perfil de aromas mais maduro, de fruta madura, de fruta sobremadura, por causa do maior concentração de calor. Nada errado, são só perfis diferentes. E a partir daí que se começou a explorar essas regiões costeiras do Chile para a produção de vinhos, para elaboração de vinhos exatamente com esse perfil, mais frescos, mais leves. E todo esse trabalho, toda essa mudança foi graças a Pablo Morandé. Só que isso foi importante não só para o Vale de Casablanca, porque essa região costeira, essa região mais fresca do Vale de Casablanca, favoreceu uvas também mais frescas, como o Sauvignon Blanc, a própria Chardonnay, a Pinot Noir, mesmo a Syrah de fazendo vinhos, né, com esse perfil um pouco mais fresco. Tudo isso foi favorecido por se descobrir esse novo terroir. Mas não só isso, também mostrou para o Chile a possibilidade de explorar novas áreas que podem ou poderiam na época gerar vinhos muito interessantes, só que com um perfil diferente do que acontecia em Santiago, que acontecia no Vale Central. Então o Vale de Casablanca se tornou uma grande referência para a produção de vinhos até hoje, mas também mostrou para o Chile a possibilidade de explorar novas áreas, de explorar novos terroirs. E esse enólogo, e essa vou chamar de personalidade, chamado Pablo Morandé, que até hoje é uma personalidade do vinho chileno, ele foi o principal responsável. Depois ele sai da Conte-Toro, ele vai criar a vinícola dele chamada Morandé, fica muito famosa essa vinícola, até pelo trabalho que ele faz, ele é um grande enólogo e tudo mais. Ele mais tarde vende a vinícola dele, a Morandé, e monta uma outra vinícola aqui no Vale de Casablanca, daí, chamada Bodegas Ré. Bodegas Ré, porque não podia mais usar o nome, né? Morandé. Mas Bodegas Ré, que ele faz vinhos muito diferentes. Ele gosta de fazer alguns testes, alguns perfis de vinhos. Vinhos são muito bons, mas com perfis diferentes. Ele gosta, por exemplo, de fazer Pinot Noir vinificado em branco. Ele gosta de misturar uvas brancas e uvas tintas. Ele faz alguns testes bem interessantes aí com, com os vinhos que ele elabora lá na Bodegas Ré hoje, que é a vinícola do Pablo Morandé, uma grande referência até hoje para os vinhos chilenos. E é muito legal a gente entender esse movimento que aconteceu a partir dos anos 80. Claro que o Vale de Casablanca ele vai explodir nos anos 90, e aí os vinhos sendo
muito mais frescos, tendo qualidade, ganhando destaque internacional, ganhando representatividade. O que aconteceu? Várias outras vinícolas começaram a também buscar vinhedos no Vale de Casablanca, mesmo quando elas não tinham vinícolas lá, elas colhendo a uva, elaborando as uvas, né, produzindo as uvas lá e levando as uvas depois para vinificar nas áreas onde eles tinham as suas vinícolas. Então, quando a gente vê hoje, e aqui até coloquei os vinhos da Bodegas Ré, do Pablo Morandé, os diferentes perfis de vinhos, inclusive ele gosta de fazer alguns vinhos laranjas, ele gosta de fazer alguns vinhos com as pegadas diferentes, assim, mas seguindo muito esse perfil que a gente vê desses vinhos de regiões mais frescas. São vinhos mais frescos. Pode fazer vinhos potentes? Pode. E faz? Faz. Tem alguns cerrados interessantes, tem algumas uvas tintas próprias. A gente tem um pouquinho aqui de Merlot, a gente tem Cabernet Franc, a gente tem outras uvas tintas que aparecem aqui na região do Vale de Casablanca. Mas o grande destaque são vinhos mais frescos, vinhos mais leves, vinhos mais fáceis de serem consumidos, mas principalmente vinhos com um perfil sensorial, não só de acidez, mas aromático, de aromas e de sabores mais frescos. E isso foi muito positivo. E isso levou o Chile a querer explorar outras áreas. E isso não só abriu a cabeça do Chile assim para explorar novas áreas, como também favoreceu o Chile a avançar em outras questões, não só de região, de denominação, porque hoje Vale de Casablanca é uma denominação de vinhos chilenos, ou seja, a uva vindo do Vale de Casablanca pode-se colocar que né, a denominação DO Casablanca. E isso é muito legal, porque também abriu a cabeça dos produtores para testarem coisas diferentes, né, técnicas diferentes de vinificação, perfis diferentes, ou seja, mostrou para o Chile que ele não era refém de fazer vinho somente no Vale do Maipo ou somente no Vale Central. E a gente vê reflexo disso até hoje, cada vez novas áreas vêm surgindo no Chile por causa do Vale de Casablanca. Então ele é uma importante referência, não só pelo perfil, mas também por esse impulsionamento de novas denominações e novas áreas. Eu tive uma aula na sede da Wines of Chile, lá em Santiago. A Wines of Chile é um órgão que ajuda a divulgar e a comunicar os vinhos chilenos no exterior. E, e essa aula foram uma aula longa, assim, muito interessante. E estava a presidente da Wines of Chile e estava o presidente da Associação de Sommeliers dos Vinhos do Chile. E dos vinhos do Chile, não, dos vinhos, a Associação de, o presidente da Associação de Sommeliers do Chile. E foi super interessante entender o quanto eles valorizam e eles entendem a importância que foi o Vale de Casablanca, a importância que foi o Pablo Morandé, claro, um background muito forte da Conte-Toro, ou seja, a Conte-Toro fazer vinhos de áreas diferentes, porque, gente, isso nos anos 80. Então vamos pensar que nos anos 80, anos 90, não é como é hoje. Hoje a gente, né, vê um vinho com um nome diferente, com um lugar diferente, a gente vai pesquisar, vai provar o vinho, vai querer saber. Nos anos 80, anos 90, não. A referência era as grandes marcas e também as grandes denominações, as grandes áreas de indicação geográfica no mundo, como era o caso do Vale do Maipo, que dava referência para os vinhos chilenos. Então, ter um vinho fora do Vale do Maipo era muito difícil ganhar espaço. Com o background da Contitor ajudou com que isso acontecesse. Mas eles têm esse entendimento que foi muito importante o Vale de Casablanca para essa mudança do perfil dos vinhos chilenos. E é muito legal a gente visitar o Vale de Casablanca, porque cada vez mais tem vinícolas, cada vez mais tem estrutura, cada vez mais tem projetos novos acontecendo. Algumas vão ter só vinhedo e vão vinificar em outros lugares. Mas é muito interessante. O Vale de Casablanca, ele fica, né, dentro da região do Aconcagua, da região geográfica do Aconcagua. Então a gente fica aqui. É uma região mais costeira, ele está próximo, a gente viu, né? Próximo de Santiago, mais ou menos aí uns 80, 90 quilômetros. Para chegar no Vale de Casablanca,
a gente vai em direção ao oeste, em direção ao mar, Oceano Pacífico, cruza a Cordilheira da Costa e chega no Vale de Casablanca. É uma região que já tem uma quantidade de chuva bem interessante. E se a gente comparar, olha o que é a diferença do Maipa, onde chove algo em torno de 300, 400 milímetros por ano, Vale de Casablanca chove algo em torno de 600 milímetros por ano, 700 milímetros por ano. É quase o dobro. Então, olha o quanto a Cordilheira da Costa bloqueia essa umidade, essa chuva, para não entrar no Vale do Maipo. Mas, apesar disso, o Vale de Casablanca ele tem essa macro influência climática mediterrânea, que faz com que, de modo geral, os verões eles sejam um pouquinho mais quentes e um pouquinho mais secos e também um pouquinho mais longos, o que favorece um amadurecimento das uvas, ou seja, não chove tanto no verão, amadurece um pouco mais. Só que aqui o que, que acontece? Como é perto do mar, o mar faz uma moderação de frescor, então estende o período de amadurecimento das uvas, mas mantém muito frescor, muita acidez. Tem amplitude térmica interessante, ou seja, à noite fica frio, mas principalmente pela manhã a gente tem a neblina que protege os vinhedos de um calor mais intenso do sol. Quando essa neblina dispersa de mais ou menos meio-dia, né? 11h30, 11, 11h30, meio-dia, o sol entra mais forte para trazer mais calor, radiação, para acelerar o processo de amadurecimento das uvas. Mas pela manhã, esse frescor se manteve. Como o verão ele é um pouquinho mais seco, aqui é uma região que também se beneficia muito da possibilidade de produção orgânica. E cada vez mais a gente tem visto biodinâmica. Isso é legal porque a gente vê um grande movimento hoje dos vinhos orgânicos no Chile, e esse movimento também começa no Vale de Casablanca. Então, olha como é interessante. Hoje a gente tem vinícolas e projetos aqui completamente orgânicos e biodinâmicos, mas esse movimento que depois também vai se estender para outras áreas, como o Vale Central, em outras áreas do Chile, é muito também beneficiado o Vale Casablanca. Olha como o Vale Casablanca ele é super importante para o Chile, né? Disruptivo, traz novidades. É por isso que hoje a gente vê muito a grande maioria das vinícolas hoje do Chile, elas têm, por mais que elas estejam em outros lugares, elas têm seus vinhos do Vale Central, Vale do Maipo, Vale do Rapel, Colchagua, Cachapoal, até Vale do Aconcagua como um todo, eles vão ter seus vinhedos e seus vinhos também do Vale de Casablanca. E isso é muito legal. E aí, quando começa esse destaque para o Vale de Casablanca, muitas vinícolas com poder de investimento grande começam a investir na região. E a região também começa a se desenvolver. A região também começa a avançar. E isso é que gera, hoje, uma possibilidade muito maior de a gente visitar vinícolas na região, a gente conhecer vinícolas locais, que antes era difícil, antes tinha pouca estrutura. Hoje não, hoje você vai numa Bodegas Rê, você vai numa Emiliana, você tem muitas vinícolas que você consegue visitar com uma estrutura muito boa, muito, muito boa. Mas só para a gente entender um pouquinho melhor dessa influência do Vale de Casablanca para propiciar uvas mais frescas e vinhos mais frescos, a gente pode começar por aqui, olhando esse cenário para entender o quanto favorece essas regiões mais frescas. E favorece uvas mais frescas, né? Regiões mais frescas favorecendo uvas mais frescas, mas o quanto essa influência geográfica ela parte de um contexto de terroir favorável. Então dá para a gente olhar aqui, não para entender. O Vale Central, que é onde está o Maipo e outras grandes denominações chilenas, ele está aqui. Ele está, e se chama Vale Central porque ele é um grande vale entre duas cordilheiras. A Cordilheira dos Andes, que faz fronteira com a Argentina, e a Cordilheira da Costa, que é uma cordilheira menor. Então, essa área aqui, essa grande depressão que acontece, é chamado Vale Central.
Aqui que tudo começou, a produção de vinhos, vinhos de qualidade, um vinho de maior destaque, o Santiago está aqui dentro, por isso quando a gente desce de avião em Santiago, a gente está em Santiago, rodando Santiago, e está olhando a cordilheira o tempo inteiro. Quando foi se descobrir o Vale de Casablanca, o Vale de Casablanca ele está do outro lado da Cordilheira da Costa, literalmente próximo ao Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico ele é um oceano muito frio. Então o que, que ele faz? Ele joga essas brisas frescas para o continente. E essas brisas frescas ajudam a deixar a temperatura aqui mais baixa. Essas brisas frescas, elas entram o continente adentro e elas barram na Cordilheira da Costa. Então, concentra esse frescor nas áreas costeiras. Olha que interessante, né? Então, o Vale Central, ele vai ficar muito mais quente. A parte costeira vai ficar muito mais fresca. E foi aqui, então, que se pôde elaborar vinhos do Chile muito mais frescos, com perfis muito diferentes. O que foi incrível. Foi simplesmente incrível, porque abriu essa grande possibilidade de o Chile cada vez mais elaborar vinhos frescos. Vinhos que o Chile até então não conseguia fazer. E o mundo começou, né, a querer vinhos mais frescos, não é só vinhos tintos, potentes, pesados, alcoólicos, o mundo queria daqui a pouco tomar algo diferente também. E esse mesmo modelo aqui que vocês estão vendo faz com que as neblinas que acontecem pela manhã, elas entram também continente adentro. Só que a neblina vem e barra também na Cordilheira da Costa. Então, além de ser mais fresca a região costeira, ela também tem neblina que bloqueia um pouco o sol e o calor pela manhã. O que acontece no Vale de Casablanca? A gente tem uma amplitude térmica interessante, porque como o oceano é mais fresco, ele joga frescor. Quando tem sol, o sol aquece a região, mesmo a região sendo um pouco mais quente. Só que sai o sol, o frescor do mar vai fazer com que a região fique mais rapidamente fresca, gelada. Então a temperatura cai de novo. Então isso também favorece, mesmo na região de Casablanca, ter uvas que vão estender um pouquinho o período de amadurecimento, por mais que se colha elas um pouco mais cedo, e consegue desenvolver bem a parte de aromas e de sabores também. Então são vinhos mais frescos, mas também vinhos com bastante sabor. Não são só vinhos com grande acidez, como é bem comum, muitas publicações, muitos, né, a gente ouve muitos, lê muitos artigos, ouve muitos especialistas aí, entre aspas, né, falando sobre o Vale de Casablanca, etc, porque é o frescor, porque a acidez, é verdade, mas também são vinhos com bastante sabor, porque a uva consegue ter uma boa capacidade de amadurecimento. E aqui para vocês verem, olhando um pouquinho com esse outro gráfico, onde dá para a gente ver um pouquinho melhor, né? Olha aqui, olhando aqui para o oeste, Oceano Pacífico jogando a neblina pela manhã e é um oceano muito frio, trazendo frescor. As áreas costeiras, como é o caso do Vale Casablanca, até o Vale de Santo Antônio, que é outra denominação, né? Tema para outra aula, mas o Vale de Casablanca se beneficiando dessas características, mas esse frescor e essa neblina matinal trancando na Cordilheira da Costa. Então, concentrando aqui, deixando essa área ainda mais fresca. Quando chega no Vale Central, o Vale Central já fica protegido dessas influências. Muito mais quente, muito mais seco. Vai fazer vinhos mais alcoólicos. Então, a região costeira se beneficiando muito dessas características de frescor e expressando isso muito para os seus vinhos, fazendo vinhos mais frescos. Isso foi muito legal porque hoje essa influência costeira, começando pelo Vale de Casablanca, fez inclusive que o Chile mudasse a sua forma de pensar os seus vinhos. Inclusive criando em 2011 um novo sistema de classificação, permitindo que, além de todas as informações que constam nos rótulos, inclusive as indicações geográficas, como por exemplo o Vale de Casablanca,
os produtores pudessem também acrescentar o termo costa entre cordilheiras e Andes de acordo com o local do vinhedo. Casablanca, por exemplo, é um vinhedo de influência costa, que era exatamente isso, ó, influências costeiras, costa, influências entre cordilheiras e influências Andes, ou seja, que já pegava, influências que já pegam, né, a Cordilheira dos Andes, o sopé dos Andes, que aí tem uma outra influência de frescor e tudo mais, também tema para outra aula. Mas a região costeira, podendo citar o termo costa, se os vinhedos são na região costeira. E aí, esse 85% das uvas vêm dessas regiões costeiras, classificadas como regiões costeiras, pode escrever no rótulo costa, ou seja, vem de região costeira. Isso ainda está meio lento no Chile, né? Tem muito debate, ainda se usa essas influências costa, entre cordilheiras e Andes, tudo mais. Não está andando muito, mas o que é importante a gente saber, ou seja, o Chile começa a olhar, a partir dessa mudança, impulsionada pelo Vale de Casablanca também, a ponto de trazer essa informação para os seus rótulos. Não é só o Vale do Casablanca que tem influências costeiras hoje, né? Tem outras ráreas, né? A gente tem o próprio Vale de San Antônio, região de Paredones, né? O Vale de Leída, que pertence a San Antônio, tem muitas regiões aí costeiras que também podem levar esse termo hoje, influências costas. Mas trouxe para o Chile essa possibilidade, trouxe para o Chile esse cenário, trouxe para o Chile essa mudança também de perfil. O Oceano Pacífico, falei para vocês, é um oceano muito frio, e ele é muito frio por quê? Porque ele, nos ciclos, né, nos movimentos das águas, no movimento dos oceanos, o Pacífico ele vai até lá embaixo, próximo, até lá embaixo, até lá ao sul, próximo à Antártida. A Antártida é fria, as águas ficam muito frias e sobem regiões costeiras do Chile muito geladas. E vão se aquecer lá conforme vão chegando próximo à linha do Equador. Então, por isso que essa água do Pacífico ela é muito fria. Por isso que ela traz esse frescor para regiões costeiras. Por isso que também ela traz neblina, porque a gente sabe que o Chile, de modo geral, é um país um pouquinho mais quente, um pouquinho mais seco. Então, esse frescor do oceano, que é mais úmido, ele vai trazer também, por essa diferença de pressões, temperaturas e vários outros fatores, trazer essa umidade em forma de neblina para dentro da região costeira, bloqueando, em direção ao continente, mas bloqueando na Cordilheira da Costa. Então é incrível esse conjunto de fatores de terroir, né? É impressionante, né? Que a gente consegue ver perfis de vinhos tão interessantes, tão diferentes. Então, Vale de Casablanca, mais costeiro, moderação de temperatura pelo Oceano Pacífico, um oceano frio, então traz frescor, deixa a região mais fresca, baixa temperatura média, traz nevoeiro. Esse nevoeiro ajuda também a proteger um pouco da radiação sol e baixar um pouco a temperatura e faz a amplitude térmica acontecer. Como é uma região costeira, também tem alguns ventos e ajuda na sanidade das videiras. Aqui a umidade não se concentre tanto na videira, nos cachos, ajuda também muito na sanidade. E também é isso que favorece os vinhedos orgânicos e biodinâmicos aqui na região. Então, olha que incrível, né? É realmente um vale muito, eu vou chamar de disruptivo, né? Que rompeu com esse. Hoje é um vale de ser muito tradicional, mas rompeu com esse dogma dos vinhos chilenos, né? Eu acho que isso foi muito legal. Aqui só para vocês verem um pouquinho alguns dos vinhedos, olha como é bonito nesse Vale de Casablanca. E a neblina aqui, que chega pela manhã, quase toda manhã, ela é chamada de Camanchaca. A gente, né, tem aqui muita influência dos povos originários aqui, os povos indígenas. Então tem muitos termos indígenas, tem muito da influência ainda indígena na tradição, que é muito legal. Né? A gente tem diferentes povos, a gente acaba conhecendo mais os mapuches, que são os mais conhecidos, mas tem diferentes povos indígenas aqui ainda que são muito presentes, a sua influência no perfil dos vinhos, inclusive o nome da neblina que chega pela manhã, chamada Chamanchaca.
né? Camanchaca, né? Como eles falam em alguns lugares. Depende da área, eles falam um pouquinho diferente, né? Eu já ouvi um pouquinho mais pro centro-norte de Camanchaca, já ouvi na parte central ali próxima a Santiago, o povo mais urbano chamando de Camanchaca. Mas, enfim, essa neblina que chega e faz esse trabalho importante também de frescor para os vinhedos aqui da região. Eu acho bem interessante. Eu gosto muito de neblina, assim, eu acho que traz aquele ar mais, bucólico, né, pela manhã, né, aquela coisa mais, né, eh, acho que traz um contexto diferente, né, eu acho muito legal. Eu gosto muito, tipo, acho esse contexto de neblina visualmente bonito, deixa o local visualmente bonito, até porque depois ela dispersa. Se tivesse neblina o tempo inteiro, ia ser horrível, ia ser um saco, né? Fica terrível, mas como ela dispersa e depois abre, e normalmente vem aquele sol muito forte, né? A gente tem um ditado no Rio Grande do Sul que fala, né? Cerração é neblina, né? Chama no Rio Grande do Sul. Cerração que baixa, um sol que racha, ou seja, depois vem o sol muito forte, rachando literalmente. Então é porque vem o sol logo depois. Outra vinícola que é muito legal aqui da região, que também trouxe uma visão diferente aqui para Casablanca, que essa é uma vinícola que ela tá em Casablanca, que é a Matetic. A Matetic, ela, essa pegada orgânica, fazendo vinhos muito frescos, mas com muito sabor, começando também um movimento muito legal, porque tem várias uvas que se destacam aqui em Vale de Casablanca, mas principalmente essas uvas mais frescas, essas uvas com ciclos mais precoces, como é o caso de Sauvignon Blanc, mas principalmente Pinot Noir, a Chardonnay vai muito bem, a Riesling aqui também vai bem, Riesling Renano, muitas uvas aromáticas aqui aparecendo bem, algumas uvas, a própria Gewürztraminer em algumas áreas vai bem, a Viognier gera vinhos um pouquinho mais de peso, né, um pouquinho mais, outra uva branca, que, de certa forma, ela tem um perfil aromático interessante, um pouquinho mais floral, não é tão aromática, mas aparecendo bem, mas também um trabalho muito legal, e a Matetic faz um trabalho interessante nesse sentido de também vinhos espumantes, não só vinhos brancos e tintos mais leves, mas também vinhos espumantes, que essas regiões costeiras do Chile são os maiores destaques dos vinhos espumantes. A gente tem visto cada vez mais vinhos espumantes no Chile aparecendo, né? E bem interessantes esses vinhos mais frescos, mais leves, mas também vinhos espumantes, que é um outro estilo e é muito legal a gente ter a possibilidade de provar esses vinhos. Aqui um pouquinho sobre essas influências que eu estava contando para vocês, sobre as influências costa entre Cordilheiras e Andes. Essa influência costa, então, e aqui vocês estão vendo nesse mapa, que quando está marcadinho os vinhedos em azul, como é o caso aqui de Casablanca, é porque é influência costa, então faz vinhos, e esse é o contexto que a gente tem provado, é um pouco do que direciona o Wines of Chile, né, dizendo que são vinhos mais elegantes, mais frescos, com mais acidez, mas com bastante sabor, e é verdade, os vinhos desenvolvem bastante seus precursores aromáticos, aqui as uvas desenvolvem bastante seus precursores aromáticos que vão refletir depois nos seus vinhos, o que é interessantíssimo, né, vinhos mais, né, equilibrados, mas mais frescos, é um perfil diferente. Eu não vou dizer que os vinhos de Casablanca são melhores que os vinhos do Vale Central, que os vinhos do Maipo, que os vinhos do Rapel. Não, não é isso, eles são diferentes. Eles são diferentes. E isso é ótimo. E isso é ótimo. Porque a gente viu o perfil médio de qualidade do Vale de Casablanca subindo muito. E por mais que seja uma região menor, e aqui a gente consegue ver, né, nesse mapa ampliado, bem aonde é Casablanca. Inclusive tem uma cidade muito linda aqui chamada Valparaíso, que dá para se visitar, porque é uma cidade costeira, uma cidade de porto e tudo mais. E é realmente incrível. Dá para fazer base em Valparaíso, que é uma cidade com bastante estrutura, e visitar aqui Casablanca. É muito legal aqui, porque tem, tem um perfil geográfico, claro, que isso impacta nos vinhos, mas também de para quem vai visitar, ver um perfil diferente geográfico, assim, né? De alguns relevos, mas principalmente uma área mais verde,
algumas vinícolas muito legais, com um pouco mais de estrutura. Valparaíso é uma cidade próxima que tem uma estrutura muito legal e é muito bonita, costeira e com muitos restaurantes. Frutos do mar é uma gastronomia que vai é muito forte na região e eles elaboram muito bem. Então é muito legal, por exemplo, perceber e fazer a harmonização entre esses vinhos frescos de Casablanca com os frutos do mar chilenos, que ficam muito bem. E aqui o Vale de Casablanca, para a gente ver, né? Ele é um pouquinho menor em volume, bem próximo do mar, e também próximo de Santiago, vocês estão falando de 80 ou 90 quilômetros, mas tem que atravessar a Cordilheira da Costa aqui, e por isso que muda tanto o perfil dos vinhos locais. Aqui um pouco das principais características que a gente encontra aqui, né? Uvas de destaque, com certeza, Sauvignon Blanc, Chardonnay e Pinot Noir. Essas três fazendo vinhos muito frescos, fazendo vinhos com esse perfil muito favorecendo a acidez, favorecendo a elegância. A Syrah é uma uva que vem também se desenvolvendo muito bem nessa região costeira do Chile e também aqui em Casablanca. Já faz um Syrah aqui muito mais essa pegada de Syrah de clima fresco. Lembra muito mais umas frutas vermelhas maduras, toques de frutas pretas, umas notas especiadas, principalmente puxando para uma pimenta preta, algumas notas terrosas. Um novo terroir, vamos chamar assim, para vinhos tintos, só que um pouco mais frescos. Também não só as uvas precoces, né? Não só essas uvas mais leves e elegantes. E outras uvas vêm aparecendo muito bem. A própria Riesling, aqui a gente está falando da Riesling Renano, né, que é a Riesling alemã. A Viognier aparece bem, provei vinhos muito legais. Gewürztraminer aparece muito bem, né? A Traminer um pouco mais. Aqui elas acabam sendo mesmo essas uvas que geram vinhos um pouco mais pesados, um pouco mais encorpados, como é o caso da Viognier e da Gewürztraminer, aqui esses vinhos têm muito frescor, ganham um pouco mais de corpo sim, mas é um ponto interessante, assim, os vinhos ficam um pouco mais equilibrados no seu contexto. Não fica aqueles vinhos tão pesados, tão intensos, né? No caso da Viognier e da Gewürz, elas pesam um pouco mais, né? Geram vinhos com mais corpo, vinhos mais aromáticos, principalmente a Gewürz. E aqui fica um pouco mais equilibrado. Tem um ponto interessante dos vinhos aqui, que é muito dos vinhos chilenos, mas aqui de Casablanca, que a Sauvignon Blanc tem aquela nota herbácea das metoxopirazinas muito presentes, mas a Chardonnay ela também ganha um pouco dessa notinha herbácea presente. Não é ruim, não é desagradável, tem muita fruta junto, então dá um equilíbrio muito legal. Mas é bem comum pegar os vinhos de Chardonnay também com essa nota um pouco mais herbácea aqui do Vale de Casablanca. Aqui para a gente ver um pouquinho da localização, até coloquei aqui algumas vinícolas para vocês legais que dá para se visitar aqui no Vale de Casablanca, né? Desde a Bodegas Ré, a Monte Secano ficou muito famosa pelos seus pinôs, né? Os pinôs de regiões costeiras. A Casa del Bosque tem uma estrutura muito legal. A Matetic, né? A Matetic tem uma estrutura também muito bacana. Então tem várias vinícolas legais aqui que dá para vocês virem. Vocês vêm pela Rota 68, né? Que vai até Valparaíso. Outra cidadezinha que aqui fica do ladinho também é Vina del Mar. Dá para se visitar. Essas duas cidades são muito legais. Aqui tem regiões muito legais. Dá para visitar. é, Tem um bairro que é na montanha, que ele é um bairro todo colorido, um bairro temático, que é muito legal. Tem cassinos. Então também tem uma estrutura aqui em Valparaíso e Vina del Mar que dá para aproveitar bastante, conhecer bastante aí da cultura chilena e bem pertinho aqui do Vale de Casablanca, que dá para fazer sede, né, para se deslocar e vir conhecer os vinhos. Uma outra característica bem relevante dos vinhos de Casablanca é o que eles chamam de perfil de mineralidade. E aqui acho que é importante destacar um fator. Esse perfil mineralidade, ele não é um perfil. Esse perfil mineralidade, ele não é um perfil. Ele é um perfil um pouco mais salino. Ele traz uma salinidade para os vinhos. Mas ele não é um perfil, ou pelo menos até hoje cientificamente comprovado, de que esse perfil de mineralidade de vinhos com um pouco mais de salinidade tem a relação pela proximidade do mar.
E isso é muito comentado por muita gente, inclusive por produtores locais aqui do Vale de Casablanca. Porque como a gente está perto do mar, os vinhos ficam mais salinos, mais minerais. Cientificamente isso não foi comprovado, tá? A gente talvez venha futuramente a se comprovar, mas não é comprovado cientificamente. Então, assim, não é porque é próximo do mar que tem nos vinhos um pouco mais salinidade, mas eles têm. Eles têm essa nota um pouco mais salina, eles vão dizer, tá, mas isso é porque é próximo do mar. Bom, não foi ainda comprovado cientificamente que aquele sal presente na região passa para a uva que vai passar para o vinho. Aqueles sais. Mas talvez futuramente se comprove. Tá? Tudo que se fez de pesquisa até hoje não conseguiu se comprovar isso, pelo contrário, até refutam isso. Mas ok, é importante deixar claro que tem essa característica aqui, que tem esse destaque, que tem esse perfil, então são vinhos além de mais frescos, além de ter mais acidez, além de ter um perfil de caráter mais fresco, um pouco mais salino. Eles têm, né, esse caráter um pouco mais mineral presente, inclusive em alguns vinhos tintos, né? A gente encontra pinots um pouco mais essa nota um pouco mais salina, mas até Syrahs com um perfil bem interessante, né? Bem interessante. Bom, aqui é um resumo, né, do Vale de Casablanca, do perfil dos vinhos de Casablanca e tudo mais, falando um pouco, né, sobre essa questão de ter surgido lá nos anos 80, ter uma região mais costeira, tem diferentes composições de solo, tem bastante água, por mais que a chuva se concentre mais no inverno, na primavera e no outono, o verão tem água suficiente se precisar irrigar, como é o caso do degelo dos Andes, que vai formar esses vales, diferentes rios, e essa água ela é uma água em abundância, não pode usar, é uma água muito pura. Os solos são diferentes composições, mas a gente tem muito desse solo com presença principalmente de granito e argila em perfis mais baixos, e até em algumas áreas é muito positiva, porque vai ter um perfil superior com areia. A areia consegue infiltrar muito bem a água. Essa água ela infiltra. Em perfis mais baixos de solo tem argila. A argila ela retém mais a água. Ela não drena tão bem quanto a areia. Então a água vem na superfície, infiltra na areia e é retida na argila. Isso faz com que a raiz das videiras nesses terrenos elas desçam um pouco mais para buscar água. Quando elas ficam mais profundas, elas não trazem só mais água, elas trazem também outros micronutrientes que vai também ajudar a trazer perfis diferentes para os vinhos, mais complexidade, mais intensidade. Então também tem esse perfil muito legal aí, né, desse contexto de características que dá para a gente considerar como muito interessante e fazendo vinhos também com mais sabor, não só com mais frescor, né? Então isso que é muito legal aí do Vale de Casablanca, da gente encontrar vinhos com características muito diferentes. Se eu tivesse que elencar hoje uma uva, eu elencaria a Sauvignon Blanc. E não à toa que a Sauvignon Blanc no Vale do Casablanca, ela se tornou a uva branca mais importante dos vinhos chilenos. Não, mas os melhores vinhos são Chardonnay, etc. Eu até concordo. Talvez em qualidade a gente tenha os Chardonnays ainda com um nível de qualidade maior. Mas fazendo Sauvignon Blanc no Vale de Casablanca de altíssima qualidade, não à toa a Sauvignon Blanc se tornou a uva branca mais plantada do Chile. Ela é a mais plantada hoje. Vinhos que conseguem ter um frescor interessante, um bom perfil de fruta e perfil equilibrando com esse perfil herbáceo, mas com preços muito interessantes a outros grandes Sauvignons Blancs no mundo, como é o caso, vamos pegar no Novo Mundo, né, como é o caso da Nova Zelândia. Nova Zelândia faz grandes Sauvignons Blancs, mas muito caros. O Chile consegue, no Vale de Casablanca, fazer um contraponto a isso com preços mais interessantes, principalmente para nós no Brasil, porque a gente recebe o vinho chileno aqui muito menos caro do que, né, o vinho chileno em outros países e até nós comprando, por exemplo, Sauvignon Blanc na Nova Zelândia, que aqui é muito caro. A gente encontra, né, Sauvignon Blanc de alta qualidade do Chile na faixa dos 90, 100 reais. Da Nova Zelândia, não baixa de 300. Então, custando 3 vezes menos aí e tendo a possibilidade de tomar bons vinhos Sauvignon Blanc. Lembrando que a Sauvignon Blanc, ela é uma uva que ela tem bastante frescor.
né? Tem esse frescor aí muito, muito notório, muito evidente, muito destacado. Como uvas tintas, eu salientaria a Syrah, a Pinot Noir e a Merlot vindo bem. A Merlot também aparecendo muito bem. Alguma coisa de Cabernet Franc, né? A gente até encontra Carmener, a gente encontra Cabernet Sauvignon, que não são as melhores áreas para elas. Esse é um levantamento interessante aqui da Wine Searcher, que isso aqui não são as uvas plantadas, mas são os vinhos que são disponibilizados para o mercado. Aonde eles dizem, olha, do Vale de Casablanca, Chardonnay ainda é dos vinhos mais citados nos rótulos. E depois a Sauvignon Blanc, elas muito próximas. Ou seja, a Sauvignon Blanc ainda carece um pouco de um maior destaque no sentido de valorização dos próprios produtores. Não, eu faço Sauvignon Blanc, é bom, de alta qualidade, e vou chamar de Sauvignon Blanc, porque a Sauvignon Blanc acaba entrando muito também em corte, ela é a uva branca mais plantada do Chile hoje, mas ela não é necessariamente a mais destacada. A Chardonnay ainda tem um destaque maior. Depois aparecendo muito bem os vinhos de Pinot Noir e os vinhos de Syrah. E depois cortes, né? Cortes de uvas brancas, a Merlot aparecendo bem. E depois aqui, misturas de diferentes uvas brancas no perfil dos vinhos. Mas dá pra gente ver bem, né? Esse caráter. E quando a gente degusta um vinho de Casablanca, principalmente os vinhos brancos, que a gente vai encontrar uma fruta mais fresca, uma fruta mais cítrica, muitas vezes. A gente vai encontrar a nota herbácea mais evidente, a gente vai encontrar vinhos com bastante sabor e vinhos com bastante acidez. Podem ter mais corpo e mais álcool? Até podem, mas não é o mais convencional, né? Não é não é o mais comum que a gente encontra nesses vinhos. Mas aí a gente consegue, né, ter uma boa possibilidade de alternativa aos vinhos mais pesados, mais intensos do Vale Central. Um destaque também final aqui dos vinhos tintos, eu acho que valeria destacar Pinot Noir, porque é a grande uva tinta da região. E é a região do Chile que melhor trata a Pinot Noir, por mais que ela apareça em outras. A gente tem visto algumas áreas de destaque, né, principalmente paredones, a gente tem visto o próprio Vale de Santo Antônio, a gente tem visto na região de Aconcagua Costeira, mas Vale de Casablanca ainda é a grande referência. Não à toa que pegou como vinhos, como a própria Monte Secano, deu um grande destaque para Pinot Noir, e o Monte Secano ganhou muitas premiações muito altas. Pinot é uma uva muito difícil, é uma uva que precisa de muita atenção. O Chile, e principalmente Vale de Casablanca, gosta de fazer Pinot um pouco mais intenso, vinhos com um pouco mais de peso, gosta da passagem da madeira, gosta dessa madeira um pouco mais evidente. E eles gostam, né? A gente tem visto alguns projetos de Pinots um pouco mais elegantes, mas eles gostam de um pouco mais de peso nos Pinots, né? Gostam de Pinots um pouco mais concentrados, gostam de Pinot com um pouco mais de potência, gostam de Pinots aí com um pouco mais de estrutura. E isso também é interessante, né? Interessante a gente acompanhar esses Pinots. Para quem gosta de Pinots um pouquinho mais intensos, o Chile entrega muito bem, né? Principalmente aqui vindos do Vale de Casablanca. É legal a gente aprender, né? É legal a gente passar um pouco sobre o entendimento sobre uma nova região, ou com uma região destacada, ou uma região que a gente conhece e muitas vezes não entende o protagonismo, nem do porquê do protagonismo, nem como começa como começa a chegar, ou como consegue chegar em um destaque tão grande, uma referência tão grande. E aqui no Vale de Casablanca a gente conseguiu entender um pouquinho sobre isso, a gente conseguiu entender um pouquinho sobre essa importância desses novos perfis de vinhos, esses diferentes estilos de vinhos nessa região. E por isso que é muito legal a gente aprender sobre vinhos. Então, dicas finais: procurem os vinhos de Casablanca, degustem Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Syrah com um perfil um pouco mais fresco, e também provem os vinhos tintos, né, e os blends de uvas brancas, para dá para procurar essas características mais frescas e para entender um pouco desses diferentes perfis, desses diferentes vinhos, certo? Legal a gente aprender, né, turma? Quero agradecer, foi muito bacana, deixar um beijo muito mais especial para vocês. Até a nossa próxima aula.
Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.